aqui é a doutora Gabriela Carvalho e hoje quero propor uma reflexão que pode transformar não apenas o modo como você enxerga a alimentação, mas também a maneira como cuida da sua saúde cerebral, especialmente se você está acima dos 60 anos. A maioria das pessoas acredita, durante toda a vida, que comer frutas é sempre uma escolha segura, saudável e praticamente isenta de riscos. Mas será que é mesmo assim? Será que qualquer fruta, a qualquer horário, em qualquer quantidade, sempre traz benefício? Convido você a ficar comigo até o final deste vídeo, porque o que vou dividir aqui pode não só mudar seus hábitos, mas proteger sua memória, seu raciocínio, seu equilíbrio físico e, em última análise, sua autonomia e independência na terceira idade. Imagine a seguinte cena. Você acorda bem, disposto, com planos para o dia e poucas horas depois percebe que não consegue mais falar direito, que o movimento de um lado do corpo sumiu ou que simplesmente não reconhece as pessoas à sua volta. Como neurologista, já acompanhei inúmeros casos assim e, surpreendentemente, eles não acontecem apenas por causa de cigarro, alimentação industrializada, sedentarismo ou fatores clássicos de risco. Muitas vezes são pequenas escolhas do dia a dia, aparentemente inofensivas, que se acumulam ao longo de meses ou anos até resultar em um evento grave. E sim, algumas dessas escolhas envolvem frutas. Aquelas mesmas frutas que você, eu e gerações inteiras aprendemos a valorizar desde a infância como sinônimo de saúde. Antes de seguir, quero pedir um favor. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite agora para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho. Assim, você recebe sempre em primeira mão dicas valiosas sobre saúde cerebral, prevenção e qualidade de vida na maturidade. E, se ao final desse vídeo sentir que esse conteúdo contribuiu para você, deixe um nos comentários. Se achar que posso melhorar, digite 0. Seu feedback é fundamental para que eu continue trazendo informações relevantes e aprofundadas para a nossa comunidade. Agora, vamos direto ao ponto central. Eu vou apresentar a você 9 frutas bastante comuns, presentes em feiras, supermercados e mesas de famílias brasileiras, mas que podem estar, silenciosamente, aumentando o seu risco de acidente vascular cerebral, perda de memória, desequilíbrios motores ou até sangramento cerebral, especialmente se você já passou dos 60. E para cada uma dessas frutas, vou compartilhar histórias reais, de pacientes que acompanhei em consultório ou hospital, para que você entenda não só o que evitar, mas principalmente como adaptar sua rotina de maneira segura, consciente e inteligente. Vamos dar início ao nosso baile. Como gosto de chamar a alternância entre contexto e conflito que existe em toda boa história. Pronto para dançar comigo nessa trilha de conhecimento que pode mudar de verdade sua relação com a comida e com o envelhecimento? Primeira fruta: bananas. O perigo oculto do potássio, um vilão silencioso. Provavelmente você já ouviu durante a vida inteira que banana é sinônimo de saúde, porque é rica em potássio, fácil de digerir, boa para o coração, para os músculos e para o intestino. Realmente, para adultos jovens, principalmente aqueles que praticam atividade física, a banana pode ser excelente, mas o que muda com o tempo? Com o passar dos anos, nossos rins vão perdendo eficiência de filtragem, especialmente se você já teve pressão alta, diabetes, insuficiência renal leve ou se está usando medicamentos como diuréticos e remédios para pressão. O que isso significa na prática? O potássio, que antes era facilmente eliminado, pode começar a se acumular no sangue. E, em excesso, esse mineral, que parece tão inofensivo, pode desestabilizar os batimentos cardíacos, deixar os vasos mais estreitos e favorecendo a formação de coágulos, principalmente nas horas em que o metabolismo está mais lento, como à noite. Jovens, principalmente aqueles que praticam atividade física, a banana pode ser excelente,
Mas o que muda com o tempo? Com o passar dos anos, nossos rins vão perdendo eficiência de filtragem, especialmente se você já teve pressão alta, diabetes, insuficiência renal leve ou se está usando medicamentos como diuréticos e remédios para pressão. O que isso significa na prática? O potássio, que antes era facilmente eliminado, pode começar a se acumular no sangue. E em excesso, esse mineral, que parece tão inofensivo, pode desestabilizar os batimentos cardíacos, deixar os vasos mais estreitos e favorecendo a formação de coágulos, principalmente nas horas em que o metabolismo está mais lento, como à noite. Deixe-me contar sobre o senhor. Raimundo, de 66 anos, aposentado, sempre ativo, fazia caminhadas, alimentava-se de forma equilibrada e nunca descuidava da saúde. Sua rotina era simples. Toda manhã, cortava uma banana no mingau de aveia e tomava o remédio de pressão com um copo de suco de laranja. Isso por anos. Até que, certo dia, acordou sem conseguir mexer o lado esquerdo do corpo e com fala arrastada. Chegando ao hospital, descobrimos que o potássio estava altíssimo, interferindo no ritmo cardíaco e favorecendo a formação de um coágulo que causou o AVC. E o mais surpreendente para ele e para a família, acreditavam estar fazendo tudo certo. O erro aqui foi a soma de 2 bananas diárias com o uso dos medicamentos, em um corpo que já não processava o potássio como antes. Por isso, minha principal orientação é: após os 60 anos, o ideal é limitar o consumo de banana a meia unidade por dia, preferencialmente pela manhã e sempre acompanhada de uma fonte de proteína, como iogurte grego ou nozes, para retardar a absorção do açúcar e do potássio. Evite smoothies de banana, pães de banana e, sobretudo, não consuma a fruta à noite. E nunca deixe de conversar com seu médico sobre a quantidade ideal de potássio para o seu caso, especialmente se usa remédios para pressão ou coração. O que era saudável aos 30 pode não ser mais seguro aos 60, 70 ou 80. Mas não caia na armadilha de pensar que só a banana oferece riscos. Vamos para a segunda fruta, que muita gente adora como lanche. Segunda fruta, uvas. Pequenas, doces, mas com alto poder de desestabilizar o açúcar no sangue. Uvas parecem completamente inofensivas, não é verdade? Um lanche rápido, prático, doce, suculento, fácil de oferecer para netos, filhos ou para si mesmo durante uma pausa no dia. Mas, apesar do tamanho, as uvas concentram muito açúcar em pouca quantidade. E para quem já tem mais de 60 anos, especialmente se existe histórico de pré-diabetes, diabetes, resistência à insulina ou vasos sanguíneos frágeis, podem provocar picos de glicose que inflamam as artérias cerebrais. Esse processo inflamatório pode, ao longo do tempo, deixar os vasos mais rígidos e propensos a pequenas rupturas e à formação de coágulos, mesmo que você nunca tenha tido nenhum sintoma antes. A professora aposentada Janete, de 80 anos, é um exemplo de como hábitos bem intencionados podem gerar consequências inesperadas. Ela comia uvas todos os dias, achando que estava protegendo o coração e o cérebro. Um dia, enquanto lia o jornal, percebeu que perdeu a coordenação da mão direita e ficou sem palavras. Foi encaminhada ao hospital, onde diagnosticamos um mini AVC, provocado por uma combinação de pico de açúcar e inflamação crônica nos vasos. Ela nunca associaria aquele hábito saudável ao problema que enfrentou. Por isso, se você gosta de uvas, evite comê-las em jejum e nunca em grandes quantidades. Sempre combine com uma fonte de proteína, como queijo ou castanhas, e prefira consumir durante as horas mais ativas do dia, para que seu corpo possa metabolizar melhor os açúcares e, se é diabético ou faz uso de remédios para pressão, converse com seu médico antes de incluir uvas regularmente na sua alimentação. Muitas vezes, ajustar a quantidade e o horário pode fazer toda a diferença na sua saúde vascular. Agora, vamos para uma fruta tropical que muita gente ama, mas que traz armadilhas escondidas. Terceira fruta,
Abacaxi, o sol em forma de fruta, mas com armadilhas escondidas. O abacaxi é famoso por ajudar na digestão, graças à bromelina, uma enzima natural encontrada em abundância na fruta. Só que, em excesso, essa mesma enzima pode interferir na coagulação do sangue, principalmente em pessoas que já usam anticoagulantes ou têm plaquetas mais baixas. Além disso, o abacaxi possui alto teor de açúcar e seu índice glicêmico não é dos mais baixos, o que pode causar picos de glicose. E, para completar, o ácido presente no abacaxi pode agravar casos de refluxo noturno, diminuindo o oxigênio ao cérebro enquanto você dorme. Eu me recordo da Dona Clara, de 77 anos, que decidiu trocar as sobremesas tradicionais por abacaxi após o jantar, acreditando que estava fazendo a escolha mais saudável possível. Por vários meses foi assim, até que ela começou a acordar confusa e com dificuldade de equilíbrio. O diagnóstico foi AVC leve, resultado da combinação de picos de açúcar, refluxo silencioso e efeito da bromelina no sangue. O que parecia uma substituição inofensiva virou um fator de risco. Se você gosta de abacaxi, prefira consumi-lo pela manhã, em pequenas porções, e nunca junto de remédios que afinam o sangue sem orientação médica. E, por favor, evite o abacaxi antes de dormir. O ideal é que o cérebro tenha estabilidade durante o sono, e não surpresas metabólicas. E agora, vamos falar de uma fruta geralmente associada à hidratação, mas que pode esconder outro tipo de risco. Quarta fruta, melancia. Quando o excesso de água pode secar seu cérebro. Melancia é sinônimo de verão, de refrescância, de hidratação. Ou ao menos é o que a maioria acredita. Mas o que quase ninguém sabe é que ela tem efeito diurético, ou seja, pode aumentar de forma significativa a eliminação de líquidos. Para quem já toma diuréticos por prescrição médica ou tem pressão baixa, isso pode levar à desidratação durante a noite. O sangue, então, fica mais espesso, tornando-se propício à formação de coágulos e à queda de pressão. Uma combinação perigosa para o cérebro, especialmente durante o sono. O Sr. Howard, de 82 anos, sempre comia 2 ou 3 fatias generosas de melancia à noite, acreditando que estava se hidratando e cuidando da saúde. Certa manhã, acordou com forte tontura e sofreu uma queda. No hospital, o exame revelou AVC devido à desidratação e sangue espesso. Ele fazia tudo certo na cabeça dele, mas estava se expondo a riscos sem saber. Minha recomendação é: consuma melancia no início do dia, nunca à noite, e sempre em combinação com eletrólitos, como uma pitada de sal ou água de coco, para ajudar na retenção hídrica. Se você faz uso de diuréticos, converse sempre com seu médico antes de incluir melancia com frequência na sua rotina alimentar. Agora, vamos prestar atenção especial à fruta, símbolo dos cafés da manhã saudáveis. Quinta fruta, laranja, interações perigosas com medicamentos. A laranja é vista há gerações como fonte de vitamina C, símbolo de saúde e vitalidade. Mas existe um composto chamado furanocumarina, presente em algumas variedades de laranja, que pode interferir na metabolização de medicamentos comuns para pressão e colesterol. Isso significa que o suco de laranja pode tanto potencializar o efeito do remédio quanto anulá-lo, deixando o sangue mais instável. O Sr. Elmer, de 79 anos, tomava suco de laranja todos os dias junto dos remédios de pressão e colesterol. Até que, um dia, desmaiou e foi levado ao hospital, onde os exames mostraram níveis altíssimos dos medicamentos no sangue e um AVC isquêmico. Se você gosta de laranja, minha sugestão é: consuma em pequenas quantidades, nunca junto dos remédios, e converse com seu médico sobre possíveis interações com os medicamentos que você usa. Clementinas são alternativas mais seguras, pois contêm menos furanocumarinas. E, se você pensa que maçã é sempre a melhor escolha, preste atenção ao próximo ponto. Sexta fruta. Maçã. Nem toda maçã é igual e o excesso pode enganar.
Maçãs, como Fuji, Honeycrisp e outras variedades modernas, foram cultivadas para serem cada vez mais doces e suculentas. Isso significa que, apesar da fama de alimento saudável, elas podem causar picos de açúcar no sangue, especialmente em quem já tem mais idade, resistência à insulina ou problemas cardiovasculares. A dona Louise, de 81 anos, comia uma maçã grande toda a tarde, acreditando ser o segredo para a saúde e longevidade. Após alguns anos desse hábito, sofreu um AVC leve, resultado dos picos repetidos de açúcar e da sobrecarga sobre os vasos sanguíneos. A orientação aqui é clara. Prefira maçãs verdes, como Granny Smith, que tem menos açúcar e maior teor de antioxidantes. Sempre coma a maçã acompanhada de proteína ou gordura saudável, como pasta de amêndoas ou queijo, para diminuir o impacto glicêmico. Nunca consuma maçã doce em jejum ou à noite, quando o corpo está mais vulnerável a picos e quedas bruscas de açúcar. Essas são apenas as 6 primeiras frutas do nosso baile entre contexto e conflito. Fique comigo, porque nos próximos capítulos vamos explorar ainda mais exemplos reais, dicas práticas e estratégias para envelhecer com saúde, consciência e autonomia. Lembre-se, informação é poder, e cada escolha alimentar tem impacto direto na sua qualidade de vida. Agora vamos falar de uma fruta pequena, mas extremamente poderosa, tanto para o bem quanto para o mal, dependendo do contexto e do perfil de saúde de cada um. 7. Cerejas. O risco oculto dos salicilatos naturais. Cerejas, com sua cor vibrante e sabor adocicado, são muitas vezes vistas como símbolo de saúde, longevidade e qualidade de vida. Elas aparecem em revistas de nutrição, são recomendadas para inflamação, dor articular e até para a saúde do coração. Muitos idosos, ao ouvirem sobre seus benefícios, passam a consumir cerejas regularmente, seja frescas, secas, em sucos ou até em extrato concentrado, acreditando que estão fortalecendo o organismo. De fato, cerejas contêm antocianinas, antioxidantes potentes e compostos anti-inflamatórios. Mas existe um outro lado, pouco comentado e muitas vezes ignorado até pela literatura popular: o alto teor de salicilatos naturais. Os salicilatos são substâncias que afetam a coagulação do sangue, funcionando de maneira semelhante à aspirina, ou seja, eles afinam o sangue, dificultando a formação de coágulos. Para algumas pessoas, especialmente aquelas com sangue mais espesso ou risco aumentado de trombose, esse efeito pode até ser desejável. Mas, para quem já faz uso de anticoagulantes, como varfarina, rivaroxabana, dabigatrana ou mesmo a aspirina em baixa dose, esse afinamento extra pode ser perigoso. O sangue pode ficar fino demais, perdendo essa capacidade de estancar pequenas hemorragias e tornando os vasos frágeis propensos a microrrupturas, especialmente em áreas delicadas como o cérebro. Deixe-me compartilhar uma história real que ilustra bem esse risco. O Sr. Daniel, de 84 anos, usava aspirina diariamente por orientação médica após um infarto anos atrás. Ele também tinha o costume, adquirido nos últimos meses, de finalizar o jantar com uma porção generosa de cerejas frescas, que ele mesmo comprava no mercado e dizia ser sua sobremesa da natureza. No início, sentia-se bem e até percebeu redução em algumas dores articulares, mas, após algumas semanas, começou a apresentar dores de cabeça, episódios de tontura e fraqueza. Certo dia, acordou confuso, vomitando e com dificuldade de falar. Foi levado às pressas ao hospital, onde a tomografia revelou um sangramento cerebral, um AVC hemorrágico. Os exames mostraram que o sangue dele estava afinado demais, fora da faixa terapêutica, e a única mudança recente era justamente a ingestão diária de cerejas. É importante entender que o efeito dos salicilatos é cumulativo, ou seja, mesmo pequenas porções diárias podem, ao longo das semanas, elevar o risco, principalmente se associadas a medicamentos que já têm o mesmo efeito. E isso não vale só para as cerejas frescas. Sucos concentrados,
geleias e extratos naturais também concentram essas substâncias. Por isso, se você está em uso de anticoagulantes, seja por fibrilação atrial, próteses cardíacas, trombose prévia ou qualquer outra condição, evite comer cerejas em excesso e nunca consuma produtos concentrados sem orientação médica. O mesmo vale para outras frutas ricas em salicilatos, como morangos, ameixas e damascos, embora as cerejas sejam especialmente potentes nesse aspecto. 8º ponto. Morangos. O brilho vermelho pode esconder um perigo silencioso. Os morangos são adorados por muitos brasileiros, não só pelo sabor irresistível, mas também pela aparência, aroma e versatilidade. Estão presentes em saladas, vitaminas, sobremesas, bolos e até em pratos salgados. São associados à saúde, à infância, à leveza. No entanto, para quem está na terceira idade, os morangos podem esconder perigos pouco falados, mas reais, e eles vão muito além do açúcar. O primeiro grande risco dos morangos está no uso extensivo de pesticidas durante o cultivo. Morangos estão, há anos, no topo da Dirty Dozen, a lista de alimentos mais contaminados com resíduos químicos, segundo estudos internacionais. Mesmo após a lavagem, esses agrotóxicos permanecem na casca e na polpa, e o problema se agrava à medida que envelhecemos, porque o organismo perde parte da eficiência na eliminação dessas toxinas. Elas se acumulam nos tecidos, inclusive no cérebro, aumentando o risco de inflamação crônica, estresse oxidativo e microhemorragias cerebrais. Pesticidas são neurotóxicos. Podem prejudicar a função dos neurônios e enfraquecer a estrutura dos vasos sanguíneos, tornando-os mais suscetíveis a microcoágulos e rupturas. O segundo risco diz respeito às purinas, compostos naturais presentes nos morangos. Ao serem metabolizadas pelo organismo, as purinas se transformam em ácido úrico. Para idosos com predisposição à gota, insuficiência renal ou inflamação vascular, esse aumento pode desencadear crises dolorosas, inflamação dos vasos e, mais uma vez, favorecer o surgimento de microcoágulos e AVCs silenciosos. A história da Dona Eline, de 80 anos, é um exemplo claro. Ela sempre foi apaixonada por morangos. Plantava em casa, congelava para o inverno, preparava smoothies e comia um punhado após o jantar. Nos últimos anos, passou a sentir dores articulares, episódios de tontura e, certa manhã, acordou com dormência na mão direita e fala arrastada. Um exame detalhado revelou um AVC leve, níveis elevados de ácido úrico e sinais claros de intoxicação crônica por pesticidas, tudo resultado de anos de consumo regular de morangos não orgânicos. Minha orientação é, quando possível, escolha morangos orgânicos, lave-os muito bem e evite consumir todos os dias. Se você tem histórico de problemas renais, gota, pressão alta ou faz uso de diuréticos, converse com seu médico sobre a quantidade segura para o seu caso. E atenção às versões congeladas ou em smoothies prontos, que costumam vir de grandes produções menos fiscalizadas. Última fruta, manga. Doçura tropical com riscos escondidos e pouco conhecidos. A manga é, para muitos, a fruta mais gostosa do verão. Macia, suculenta, perfumada, com cor vibrante e sabor que remete à infância, férias, momentos felizes em família. É usada em saladas, sobremesas, sucos e é vendida em fatias, cubos, seca ou em polpa congelada. Mas, para o idoso, a manga esconde duas armadilhas importantes. A primeira delas é o teor de açúcar. Uma única xícara de manga madura contém quase 45 gramas de açúcar natural, mais do que muitos doces industrializados. Esse açúcar é rapidamente absorvido, causando picos de glicose no sangue que exigem grande esforço do pâncreas e aumentam a inflamação nas artérias. Para quem já tem resistência à insulina, diabetes tipo 2 ou vasos cerebrais fragilizados, isso pode ser o gatilho para microlesões, coágulos e, a longo prazo, eventos como AVC ou perda de memória. A segunda armadilha está nos compostos naturais da manga,
que interferem com as enzimas do fígado responsáveis por metabolizar muitos medicamentos, especialmente remédios para pressão, colesterol e controle do ritmo cardíaco. Um desses compostos, a meniferina, pode retardar o sistema enzimático do fígado, fazendo com que os remédios permaneçam por mais tempo no organismo, elevando os riscos de efeitos colaterais e interações indesejadas. Isso significa que, mesmo tomando a dose correta, pode haver acúmulo de medicamentos no sangue, levando a quedas bruscas de pressão, arritmias ou até intoxicação. Veja o caso do Sr. William, de 83 anos, ex-bombeiro. Ele decidiu trocar os biscoitos da tarde por fatias de manga seca, achando ser uma opção mais saudável. Mas, após algumas semanas, começou a sentir tonturas, fraqueza e, um dia, desmaiou. No hospital, foi diagnosticado com AVC leve, pressão instável e acúmulo de medicamentos no sangue, tudo relacionado ao consumo excessivo de manga seca. Ele nunca imaginou que uma fruta tão saborosa pudesse ter esse efeito. Por isso, se você gosta de manga, limite o consumo a pequenas porções, sempre durante o dia e nunca antes de dormir. Procure associar com proteína ou gordura saudável, como iogurte ou castanhas, para atenuar o impacto glicêmico. E, se faz uso de remédios para coração, pressão ou colesterol, converse com o médico antes de incluí-la regularmente na dieta. Agora que você conhece essas 9 frutas e suas possíveis armadilhas, todas baseadas em ciência, relatos reais e observações clínicas do meu dia a dia, pode surgir a dúvida: doutora, existe alguma fruta verdadeiramente segura para quem tem mais de 60 anos? A boa notícia é que sim, existe. Mas, como tudo na vida, o segredo está na escolha, na quantidade e, principalmente, no momento do consumo. Priorize frutas vermelhas, como mirtilos, framboesas e amoras. Tem baixo açúcar, muitos antioxidantes e polifenóis que protegem os vasos sanguíneos e reduzem a inflamação. Maçã verde também é uma boa opção, desde que acompanhada de proteína ou gordura saudável. O abacate, embora muita gente esqueça que é uma fruta, é riquíssimo em gorduras saudáveis que ajudam a regular a pressão e a saúde cerebral. O limão e a lima podem ser usados para dar sabor sem elevar o açúcar. Já a romã, em pequenas porções, oferece propriedades antioxidantes valiosas, mas deve ser consumida com moderação, principalmente por quem usa medicamentos para pressão. E lembre-se, sempre coma frutas pela manhã ou início da tarde, nunca em jejum total e jamais antes de dormir. O corpo precisa de tempo, energia e circulação adequada para processar os nutrientes sem sobrecarregar os vasos ou provocar picos indesejados de açúcar. Na minha trajetória como neurologista, vi muitos pacientes perderem de repente capacidades preciosas. Fala, locomoção, memória, autonomia, por detalhes que poderiam ser prevenidos apenas com informação, cuidado e acompanhamento profissional. O segredo não está em abolir as frutas, mas em ajustar, adaptar e buscar sempre orientação de quem entende. O conhecimento salva vidas e protege o que temos de mais precioso, nossa lucidez e independência. Agora quero ouvir de você. Qual dessas informações trouxe mais surpresa? Que hábito você pretende repensar ou mudar daqui para frente? Compartilhe nos comentários, pois seu relato pode ajudar outras pessoas. Se gostou deste conteúdo, deixe um 1. Se acha que posso melhorar, digite 0. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, porque juntos podemos atravessar o envelhecimento com saúde, consciência, dignidade e alegria. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Alimente seu cérebro com sabedoria e viva a vida do seu jeito, com autonomia e felicidade. Até a próxima!